Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa e é um prazer enorme estar aqui para compartilhar essa conversa dessa noite que será sobre a indulgência. Indulgência é um sentimento muito rico, importantíssimo, que lamentavelmente é pouco usado por nós no estágio de evolução que nós nos encontramos. E para iniciarmos a nossa conversa de hoje, falar de uma frase que inclusive está no nosso quadro, na nossa tela ali: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nós vamos observar que essa frase, ela tem um resumo fenomenal da doutrina espírita. Antes de conhecermos essa doutrina maravilhosa, jamais nós iríamos imaginar que nasceríamos para morrer e renascer. Jamais imaginaríamos que nós iríamos progredir sempre com base numa lei divina. Para o nosso conhecimento até então, Deus nos criou, nascemos, vivemos, morremos e vamos para o paraíso ou para o inferno. Para o paraíso, se nós evoluirmos de acordo com o nosso processo de aproveitamento do nosso dia a dia, em cada estágio da nossa evolução, e para o inferno, se nós pecamos, se nós erramos e não tivemos condições de corrigir. Onde veio essa doutrina iluminadíssima nos orientar que não é bem assim, é mais profundo. Não deixa de estar errado as orientações que tínhamos de religiões anteriores ao espiritismo no nosso grau de conhecimento. Até porque o espiritismo não veio mudar nenhuma lei. O espiritismo veio clarear, trazer luz aos ensinamentos de Jesus, que foi nos trazido, escrito numa época onde não tínhamos condições de absorver, por exemplo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nós nascemos simples e ignorantes, conforme a orientação da doutrina espírita. Simples porque nós não tínhamos o domínio dos nossos sentimentos, não conhecíamos os nossos sentimentos, e ignorantes porque nós não tínhamos conhecimento de diferir ou de saber o que é o certo e o que é errado. Lá no nosso começo, no início da nossa criação, quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Só que, conforme a frase que foi lida, progredir sempre, tal é a lei, nós então fomos criados simples e ignorantes para conhecer a Deus. E só conheceremos a Deus se nós evoluirmos, progredirmos. Aí vem então nascer, morrer, renascer ainda, que é a oportunidade que nós temos de retornar ao mundo carnal, ou onde nós vivemos hoje, para a nossa evolução. Porque a evolução só nos será de mérito pelo nosso esforço. Não existe assim, Deus vai nos evoluir. Até poderia acontecer isso. Mas onde estaria o nosso mérito através do nosso esforço se nós não tivéssemos oportunidade de reparar os nossos erros cometidos aqui na Terra? Ou em outro planeta, mas falando aqui de onde nós nos encontramos. Então nós evoluímos, e nesse processo de evolução, nós despertamos os nossos desejos. Olha que interessante, para a realização de nossas satisfações.
despertamos os nossos desejos para a minha satisfação. Pouco nos preocupamos de despertar o nosso desejo, sim, é um processo natural, mas para a satisfação de mais pessoas, de mais irmãos que convivem conosco. A nossa preocupação é a nossa satisfação. Nesse caminho de evolução, nesse caminho de progresso, onde nós despertamos os nossos desejos para a nossa satisfação, nós temos os nossos tropeços, nós temos as nossas dificuldades de realização daqueles desejos nossos. Então nós nos decepcionamos. E nesse processo de decepção, que não deixa de ser um processo, porque eu é que administro o meu ser, e a partir do momento que eu permito que eu me decepcione e potencializo essa decepção, eu começo a criar em mim mágoa, raiva e, lamentavelmente, em algumas situações, o ódio. Porque simplesmente eu me decepcionei e não consegui realizar os meus desejos para me satisfazer. Aí nós plantamos em nosso coração e na nossa mente as duas maiores chagas da humanidade, tão comentada dentro dessa doutrina para nos alertar: o orgulho e o egoísmo. Eu, comigo mesmo, planto no meu coração e na minha mente o caminho para despertar, florescer em mim o orgulho e o egoísmo. Construímos então nessa jornada evolutiva, que deveria ser mais limpa possível, mais amena, mais de amor possível, nós construímos então o orgulho e o egoísmo. E lamentavelmente somamos, através desse nosso orgulho e do nosso egoísmo, também construímos na nossa jornada os nossos inimigos. Aqueles irmãos que nós começamos a desgostar por uma decepção, por orgulho, pelo egoísmo. E nós começamos então a ser devedores perante a lei divina por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Fomos criados simples e ignorantes para despertar cada um de nós os nossos sentimentos de amor, de humildade e caridade, mas pelo orgulho e pelo egoísmo nós construímos os nossos irmãos inimigos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Naturalmente, diante dessa frase que, como eu falei no começo, ela resume praticamente o que vem a ser esse amor de Deus para conosco, obrigatoriamente nós necessitaremos a reencarnar para os devidos reencontros daqueles irmãos que logo ali atrás nós transformamos em inimigos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Plantamos dentro de nós mesmos os nossos inimigos, nossos irmãos. Então nós precisamos reencarnar para quê? Para justamente convivermos com esses irmãos e aprender com eles o quão nós erramos no passado e precisamos corrigir. Só que, pelo fato de nós participarmos das duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, nós começamos a enxergar no próximo os seus defeitos. Ao invés de eu olhar para dentro de mim mesmo, ao invés de eu administrar o meu eu vou procurar
pelo orgulho e pelo egoísmo, a começar a enxergar no próximo os defeitos dele. E passamos, lamentavelmente, a julgar esses irmãos por aquilo que nós estamos interpretando como defeito dele. Repito, com muita dor. Dentro de nós não enxergamos nada disso, somente no próximo. Mas como reparar isso? Erramos, e lamentavelmente erramos mais um pouco. Olha o amor de Deus como está presente nessa lei. Progredir sempre, tal é a lei conforme está naquela frase. Ele permite que nós reencarnamos para conviver com aqueles que nós conflitamos no passado, para nessa reencarnação, esse processo de convivência seja a lição de casa para nós expurgar de dentro de nós esse sentimento de orgulho e de egoísmo. Aprender a conviver. E a forma mais simpática, a forma mais amorosa de aliviar essa convivência é nós aplicarmos o sentimento da indulgência, que é o tema central da nossa conversa de hoje. Indulgência. Puxa vida, se eu favoreci o despertar de dentro de mim e buscar no próximo os seus defeitos, quanto que vai me custar para aplicar a indulgência, que é um sentimento primoroso para a nossa evolução. Mas o que vem a ser a indulgência? Conforme o dicionário, é o perdão de uma falta grave com compreensão. Bondade é desculpa ou censurar. Perdão de uma falta grave com compreensão. Ora, se eu participo desse orgulho e o egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade, o quão vai ser difícil de eu perdoar ou pedir perdão de uma falta grave àquele que me atingiu com uma compreensão. Ou reconhecer dentro de mim que eu errei, que eu preciso pedir perdão. Então observemos, irmãos, que depende única e exclusivamente de cada um de nós de aplicar esse sentimento da indulgência, do perdão, com compreensão, para podermos evoluir, não somente eu, mas com esse irmão que está convivendo comigo e temos essa dificuldade de convivência. Quando nós nos deparamos com o defeito dos outros, nós devemos perdoar, aplicando a indulgência, mas evitar que os defeitos desse irmão que me provocou a dor seja pulverizado no meio social, ou seja, que ele seja divulgado. Nós devemos evitar isso. Isso faz parte da aplicação da indulgência. Alguém me ofendeu, alguém me feriu moralmente, vou conversar com essa pessoa. Meu irmão, o que você fez não está legal, não está certo. Você falou isso, ou agiu dessa ou dessa forma e me atingiu, me feriu. Pode ficar tranquilo que, como diz o popular, dessa boca não vai sair nada sobre o que você me fez. Aí vem a segunda parte de fundamental importância. Eu me arrependo, deveria dizer a pessoa que ofendeu. Eu me arrependo, me perdoa. Aí vem a indulgência, que é a proteção desse irmão para não ser divulgado lá fora o que ele me cometeu de errado, e eu perdoar com compreensão. O que leva a essa compreensão?
É eu tentar compreender esse irmão, por que ele errou. Mas para ele compartilhar comigo esse sentimento, é de fundamental importância o arrependimento. Porque da mesma forma que eu participo das duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, naturalmente ele também participa. A humanidade participa dessas duas maiores chagas. Então também reside nele um pouco de orgulho e de egoísmo. Agora pode ser muito menor do que o meu. Então pode haver um arrependimento e ele realmente pedir perdão. O quão eu estou preparado para perdoar? O outro fator da indulgência é evitar que os desejos sejam conhecidos pelos outros, mas é de fundamental importância que esses defeitos detectados nesse irmão seja conhecido por ele. Mas normalmente, ou mais comum, pelo orgulho e pelo egoísmo, ele não admite, ele não reconhece o quanto que ele errou. Então cabe a mim, que estou frente a frente com ele, tentando amenizar a situação, expor para ele o ocorrido que levou à ofensa, para ele poder, ele mesmo, reconhecer o quão ele errou, se arrepender e pedir perdão. Naturalmente, que essa conversa, para expor para ele, precisa ser de uma forma sem condenação. Porque a indulgência justamente evita a condenação. Repito, naturalmente, que o irmão precisa compreender isso, para me poder aplicar a indulgência. Mas o perdão sem condenação leva o grande facilitador da aplicação da indulgência, que é o reconhecimento de quem errou, a humildade dele pedir perdão e, inclusive, voltando à frase, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Porque nós vamos nos reencontrar nas próximas reencarnações para reparar esse erro. Porque não é só o pedido de perdão que vai aliviar ou vai eliminar para esse espírito que errou para comigo, de resgatar o seu erro que aconteceu nessa encarnação. Então as próximas reencarnações facilitarão com que ele aprenda, muito possivelmente com a minha convivência junto a ele, justamente por quê? Porque no passado eu perdoei, eu compreendi o erro dele, facilitei para ele reconhecer o que fez ele errar. Então há uma tendência muito grande de, na próxima encarnação, nós nos reencontrarmos para convivermos e um aprender com o outro sem precisar de ofensa. Naturalmente, sem precisar de pedir perdão. Naturalmente, sem condenação. Observemos como nessas orientações encontra-se profundamente o amor de Deus. O quão Deus nos ama, que permite a reencarnação para esses reencontros. Aí, se nós formos parar para fazer uma reflexão sobre o nosso dia a dia de hoje, nós vamos começar a pensar assim: puxa vida, eu estou com raiva de tal pessoa, mas ela nem sabe. Ah, mas ela é orgulhosa, ela precisa de ajuda, tanto quanto eu. Puxa vida, a pessoa tal no meu emprego tentou me sacanear, desculpa a expressão, mas tentou me sabotar, desculpa a expressão de novo. Tentou. Puxa vida, o grau de evolução dela já demonstra que ela precisa de ajuda. O grau de imperfeição que ela se encontra já apresenta uma cartilha de quanto que ela precisa de ajuda. O que compete a cada um de nós? Na oportunidade, porque nem sempre nós conseguimos nos aproximar desses irmãos,
pelo orgulho e pelo egoísmo, nem sempre ele facilita essa aproximação, mas tentarmos nos aproximar para justamente fazê-lo compreender o quanto que ele foi rude comigo. Mas eu perdoo. Com compreensão, mas eu perdoo. Sem julgar, eu perdoo. Tentando ajudar a reconhecer o quanto que ele errou e onde que ele errou. Oportunizando a ele o arrependimento. Julgar sem severidade para ajudar a ele nas reparações, porque se nós julgarmos severamente, o julgamento sempre vai existir. Até porque quando eu faço uma comparação, eu estou fazendo uma análise, praticamente um julgamento. Não estou condenando, mas ele precisa ter oportunidade de reparação. Então, nessa conversa com ele, nessa aproximação, nessa oportunidade de troca de informações, tentar encorajá-lo para a perseverança. Ele tem que perseverar sobre o erro dele. Ele não pode continuar errando, mostrando que a bondade de Deus se faz presente, tanto que oportunizou essa aproximação, dependendo da nossa humildade, e ressaltando que Deus considera o menor arrependimento. Irmão, ou amigo, ou colega de trabalho, ou parente, Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, não permitiria que nós dois estivéssemos próximos um do outro. Você está louco, João? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Claro que tem. Claro que tem. Porque eu poderia estar reencarnado num outro lugar, você bem distante, mas nós temos dívidas do passado. Quando é que nós iríamos evoluir? Quando é que teríamos a oportunidade de estarmos conversando um com o outro para um ajudar o outro? Se eu não aproveitar a cada reencarnação, com as oportunidades que o amor de Deus nos dá, dos reencontros, das convivências, como é que nós vamos evoluir? Como é que eu vou reparar o meu erro do passado? Por que nós encontramos, lamentavelmente, dentro da mesma família, o mesmo pai, a mesma mãe, mas irmãos que não se dão, tem conflito de ideias, mesmo primos, parentes, vizinhos? Mas aí vem, por que nós estamos ali próximos um do outro? Se nós conseguirmos perdoar aqueles que nos ofenderam, nós vamos conseguir também, com grande facilitador, de encontrar o caminho de olhar para dentro de cada um de nós e começarmos a refletir antes de julgar o próximo. Porque nós não podemos passar batido, vamos dizer assim. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, pedindo ajuda a Deus, pedindo proteção, pedindo amparo, pedindo a cura popular, nós temos uma parte da oração do Pai Nosso que nós dissemos assim: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm. Aí vem a aplicação da indulgência. Como é que eu vou pedir perdão a Deus das minhas faltas se eu não perdoo aquele que errou comigo? Deus nos conhece. Não adianta eu me esconder, fazer oração escondidinho, passar por essa frase ou querer saltar essa frase da oração. Faz parte de cada um de nós. Todos os nossos equívocos, para não dizer erros, ficam registrados no nosso psíquico mental. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, nos será, vamos dizer assim, revelado todos os nossos atos de bondade, tanto quanto os nossos atos de maldade. Então é uma reflexão que nós devemos fazer. Nós, cada um de nós, antes de querermos julgar alguém para poder ajudar esse alguém aplicando a indulgência,
olhemos para dentro de nós para tentarmos encontrar em nós o que nós precisamos corrigir para irmos com moral elevada a esse irmão e tentar ajudá-lo. E o Espiritismo, que é essa doutrina consoladora, maravilhosa, iluminada, vem até nós nos auxiliar de uma reflexão de fundamental importância. Quem é esse irmão que estamos enxergando os defeitos? Por que e para que ele está em nosso caminho? Por que e para que? São oportunidades de nossa evolução. O amor de Deus se faz presente. Por que ele se encontra conosco? Porque nós temos débitos do passado. E para que nós estamos nos reencontrando? Para um ajudar o outro. Por que Deus permitiria nesse processo da reencarnação os reencontros se não fôssemos para de mãos dadas, que seja mentalmente, e mãos dadas um ajudando ao outro? Por que Deus perderia seu tempo em cuidar de seus filhos se não houvesse o amor e aguardando a nós próximo a Ele? Imagina se Deus iria fazer alguma coisa inútil. Imagina se Deus iria criar seus filhos para não se aproximar dele. Por mais que nós nos demoremos na nossa evolução, mais cedo ou mais tarde, nós vamos conhecer a Deus. Os Espíritos vêm nos orientar nisso. Júlio, mas isso é quase que infinitamente. Não importa. Isso quer dizer que nós vamos viver infinitamente. Isso quer dizer que, por mais que seja infinitamente, nós temos essa chance. Então, cabe a cada um de nós, eu ia usar o termo acelerar, mas não é acelerar, cabe a cada um de nós errar menos para avançarmos mais nesse processo de evolução do que nos atrasarmos com o nosso orgulho e nosso egoísmo. E o mais importante, dentro dessa jornada, é que nós nunca estamos sós. O mais importante é que nós deveremos colocar a nossa fé atuante no nosso dia a dia, porque jamais Deus permitiria seu filho sozinho em um deserto. Por isso nós convivemos. Jamais Deus permitiria seu filho sofrendo sozinho, sem ajuda de ninguém. Isso não teria o amor de Deus. Jamais Deus permitiria que nós reencarnássemos sem necessidade de convivência, porque nós não estaríamos estendendo o braço para ninguém. Que mérito que eu teria de evoluir sozinho? O nosso mérito, queridos irmãos, justamente está aproveitando a oportunidade da reencarnação, de estendermos os braços para aqueles que mais necessitam do que nós encontramos no nosso dia a dia. Quando nós estamos passeando pela praça, que encontramos um irmão virando uma lixeira para poder se alimentar, muitos passam por ele, olham, Deus é injusto. Não. Talvez seja um irmão que teve grandes oportunidades de aplicar a sua indulgência para com quem errou com ele, mas ele preferiu se vingar. Hoje ele está passando pela dificuldade que ele precisa passar com base no amor de Deus. Porque se Deus não tivesse amor por aquele filho, ele estaria onde? Não, o amor de Deus se faz presente porque permitiu que ele reencarnasse, passasse por dificuldade como está passando, porque muito possivelmente ele fez muitos irmãos em outras reencarnações passarem pela mesma dificuldade, ou pior. Quando nós nos deparamos com um irmão com deficiência física, muitos dizem, por falta de conhecer essa doutrina maravilhosa e o processo da reencarnação, Deus é injusto, o irmão dele é perfeito, mas ele tem uma deficiência física. Não,
Ele pediu para reencarnar dessa forma, porque muito possivelmente em reencarnações passadas ele teve a oportunidade de aplicar a indulgência, que é o perdão com compreensão, e não o fez. Pelo orgulho e pelo egoísmo, preferiu se vingar daquilo que fizeram contra ele. Então observemos que a oportunidade nos é dada com muito amor. Por maior que seja o nosso sofrimento no nosso dia a dia, por maior que seja o sofrimento de alguém, ente querido ao meu lado, ali está o amor de Deus. Vamos refletir de que no teatro da vida, quando no palco se apresenta a dor, não nos esqueçamos que nos bastidores encontra-se o amor, pronto para se apresentar. Mas enquanto a dor estiver no palco, é porque ela precisa se apresentar para nós. Por maior que seja a dor que passamos, nela encontra-se o amor de Deus. Nunca, nunca, mas nunca mesmo nós estamos sós. Sempre teremos um anjo guardião, um espírito amigo, irmão ao nosso lado, enviado de quem? De Deus. Deus nos ama. Saibamos então, com muita humildade e muito carinho, devolver esse amor a Deus, estendendo os braços àqueles que mais necessitam que convivem conosco. Seja por necessidade material, seja por necessidade moral. Mas nunca estamos sós. Deus nos ama. Sempre nos amará. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.